Então, você que está aí começando o podcast agora, não esquece de curtir, compartilhar, manda para alguém que interessa no assunto, para ver esse bate-papo bacana que a gente vai ter agora. Olá, tudo bem com vocês? Começa agora o Integra Chats. E hoje a gente vai falar com a doutora Cláudia Nakandakari. Ela é cirurgiã, dentista, especialista, né? Tem mestrado, não, doutorado. Tem doutorado em ortodontia. Ela que tem cuidado dos meus dentinhos. Além disso, é professora universitária da Universidade Itaúna. Conta um pouquinho mais da sua trajetória, de como você começou, por que você escolheu ser dentista. Olá, pessoal. Oi, Larissa. Obrigada pelo convite. Um prazer. Muito bom estar aqui com vocês, né? Foi uma procrastinação minha. A gente demorou um pouquinho, mas acho que agora eu tô pronta, né? Então, eu resolvi fazer odontologia, foi uma escolha até por testes vocacionais, eu acabei indo muito para a área da biologia. E a gente tinha a odontologia na minha cidade, então era uma faculdade muito conceituada em Araraquara, né, interior de São Paulo. E eu convivia muito com dentistas. Então, eu namorava uma pessoa que era filho de dentista, os irmãos eram dentistas, a família toda era dentista. E aí eu fui me interessando pela área, fui conhecendo, fui, né, entrando mais nesse mundo. Então, foi a primeira intenção, a primeira vontade de fazer odontologia veio nessa fase. E depois que entrei na odontologia, me descobri, né? De verdade, eu falei que os professores são importantes nesse trajeto, porque eles é que vão plantando as sementes e colocando a gente num caminho. E a partir daí eu fui me descobrindo dentro da ortodontia. Então, dentro da odontologia, o que mais me chamava atenção foi a orto. E eu fiz, então, vários cursos, além da graduação, eu fiz iniciação científica, eu participava, era estagiária do departamento, então eu fui fazendo outras atividades concomitante à graduação, para eu daí trilhar mestrado, depois, né, eu vim dar aula, então eu fui me envolvi na vida acadêmica e dentro da odontologia clínica. Então, eu fazia as duas partes. Eu tenho amigos que são dentistas, cada um foi para uma área, mas a ortodontia, ela chama atenção porque, gente, é muito interessante o movimento dos dentes, o que igual agora eu estou usando o Clear, uma plaquinha, entre aspas, né? Não é desmerecendo, mas uma plaquinha faz um movimento, porque, não sei se vocês lembram, gente, volta nos primeiros vídeos do Integra Chats, meu dente estava bem abertinho, e eu já tinha usado aparelho. E agora não, já está praticamente totalmente fechado e com pouco tempo, né? Isso com o aparelho antigo que eu usei, demorava. Exato. Então, muito interessante. Agora a gente está numa nova era, né? A gente tem hoje uma odontologia integrada com o digital, onde toda essa tecnologia traz para a gente mais resultados. Então, falo que a gente se tornou um dentista melhor quando a gente lança a mão dessa tecnologia e leva para o cliente. Então, hoje a gente faz projetos. Então, falo que é a primeira diferença. A gente projeta tudo que a gente vai executar. Então, a gente vai para o computador, a gente estuda, né? Através dos softwares de movimentação dentária, ou o Robson, né? Que, às vezes, na área de implante, ele vai projetar a posição do implante, através de exames de tomografia, os escaneamentos que a gente faz lá na clínica. Isso faz com que a gente tenha todas as imagens, para a gente casar essas imagens lá no computador, e aí ver a posição real do implante ou do dente, né? Aonde que eu vou colocar esse dente quando eu vou movimentar. Então, para uma analogia fácil das pessoas entenderem, é como se na ortodontia corretiva, com brackets, a gente estaria ali construindo uma casa, que na verdade a gente está construindo um sorriso, né? Mas sem eu ter um projeto. Eu vou lá e falo, o dente está torto, realmente a mordida está errada, né? Tem uma maloclusão instalada e eu preciso corrigir. Beleza, Larissa, você está concordando que a gente vai melhorar? Então, pronto, era isso. Então, a gente não tinha projeto. Aí, a gente colava o aparelho, então, colava os brackets
E a partir dali, todo mês a gente ia movimentando os dentes de acordo com uma metodologia, a gente sabia, né, tinha uma previsibilidade de movimentação, mas era tudo muito demorado, porque a gente tinha vários empecilhos no meio, muitos efeitos colaterais que a gente não poderia deixar acontecer, mas a gente não tinha outro método de trabalhar, então a gente pensava em uns 2 anos de tratamento, 2 anos e meio. Então, qualquer tratamento simples, né, a gente pensa em 2 anos. E a média, hoje a gente falava, era 2 anos e meio, então, pode ser 2 ou pode ser 3, né? A partir do momento que a gente passou a projetar isso no computador, então olha a diferença, agora eu faço toda a movimentação no computador primeiro. Então, eu vou lá no software, uso os algoritmos, né, da ciência da computação, que na verdade a gente nem sabe mexer com isso, porque aí cada um na sua área, mas eu tenho um software pronto, então eu vou lá e movimento os dentes. Aí eu tenho uma tabela de movimentos, eu consigo ver, esse dente vai movimentar 0,25 milímetros, esse outro dente aqui vai movimentar 2 graus. Como que eu veria isso a olho nu? Né? Na boca do paciente, com língua, saliva, né? Os molares lá atrás, a gente mal consegue enxergar o dente direito. E aí no computador não, a gente vai lá, roda o modelo, vê, vira ele de cabeça para baixo, né? Vê por trás. São visões que a gente não tinha antes. Então eu consigo reposicionar o dente olhando por todos os ângulos e tendo certeza que ele está bem posicionado. A partir daí, a gente define como que vai ser esse caminho. Então, hoje a gente cria um trilho. A gente vai caminhar na movimentação ortodôntica dentro de um projeto que foi pré-definido e que o caminho está estabelecido. Então, já não é mais eu sei o início e sei o fim. Não, eu sei o início, eu sei o caminho e sei o fim. E o fim eu consigo apresentar para o paciente, né? Então, quando a gente chama o paciente para avaliar o planejamento, fazer um fechamento do tratamento, né? O paciente contratar esse tratamento da gente, a gente está apresentando isso para ele. Então, o paciente também tem uma visão do que a gente imagina para o fim, né? Aí evita aquela surpresa de falar, nossa, não era isso que eu pensei. Era isso que eu ia falar. Né? A gente não fica assim, mas... Que a gente compara Sim. o sorriso de uma pessoa e você fala assim, será que eu vou ficar parecido? E às vezes não é possível, né? Exato. Porque os dentes são diferentes. E aí não gera essa frustração, né? Então a gente consegue mostrar. Então isso é mais seguro para o dentista e é mais seguro para o paciente, né? A pessoa vai ali, ela sabe. Aí, Cláudia, mas eu queria esse dente assim. Eu consigo te mostrar lá no computador. Eu falo, Larissa, mas dessa maneira, para o seu caso, não vai ficar bom. A gente tem uma limitação óssea. Eu não consigo movimentar esse tanto que você está querendo. Então, para esse resultado final, eu preciso de uma ajuda, às vezes, de uma cirurgia, de alguma coisa a mais, né? Mas a gente está conversando isso antes de eu colocar a mão no paciente, antes de eu mexer um dente. Então, se ele desistir ali, a gente não fez nenhuma injúria. A gente não começou um tratamento que ficou pela metade. Bom, aí com isso, os tratamentos encurtaram. Então, a gente começou a ser mais assertivo. E aí, a gente começa agora, nessa geração digital, a falar em tratamentos ortodônticos de meses. Então, a gente fala, 3 meses, 6 meses, 10 meses... né? 18 meses. Então, antigamente a gente falava 2 anos, tá? Então, se eu fizer uma analogia disso tudo, imagina que eu era um dentista pedreiro, que você contrataria lá, o pedreiro é mais barato do que eu contratar um arquiteto, um engenheiro. Então, o pedreiro já vai construindo a casa. Então, você solicitou para o pedreiro, eu quero uma casa de 3 quartos, uma sala e um banheiro. Um banheiro, uma sala e uma cozinha. O que você imaginou na sua cabeça? Talvez não seja o que ele imaginou na cabeça dele. Então, talvez a casa não saia do jeito que você estava esperando. Porque você esperava de um jeito e ele está imaginando de outro jeito. Agora, se você contratar um arquiteto e você falar a mesma coisa para ele, ele vai te apresentar um projeto. E aí, no projeto, você vai falar, não, mas eu queria esse quarto maior. Aí, eu queria um banheiro nessa posição. Eu não gostei dessa cozinha. Aí, vai ajeitando no projeto até que chega no ponto final. Você fala, não, agora sim, é a casa dos meus sonhos. Então, na ortodontia, a gente passou a fazer isso. Agora a gente arquiteta tudo antes. Então, a gente constrói sorrisos no papel primeiro, no computador. A gente faz o projeto primeiro. E aí, depois é que a gente vai para a execução. Então, trouxe pra gente o quê?
como na engenharia, né? Menos erro, menos gasto, mais assertividade, economia, né, de Sim. tempo, economia de dinheiro, economia do movimento. Então, eu tenho uma economia biológica. Que quando o paciente às vezes chega e fala, eu tratei por 5 anos, aí mudei de dentista, tratei mais 2 e até hoje não está no lugar. Eu falo, o custo mais caro não é o dinheiro. O custo mais caro é o biológico. É do dente ficar indo para cá, indo para lá, e as células estão ali trabalhando, eu estou perdendo osso, eu estou perdendo gengiva. Não tem volta. Ainda não tem volta. Pode ser que com a evolução da ciência, uma hora a gente consiga fazer um dente, né? No projeto Genoma, por exemplo. Consigo pegar uma célula-tronco e fazer, mas isso ainda é ciência, ainda não está na nossa realidade, na nossa prática. Então, tudo que eu perco biologicamente é um prejuízo que não tem como eu recuperar, não traz de volta. Né? Extraí um dente, mas eu podia ter evitado a extração. Não vai voltar, o dente não vai voltar. Né? Então, eu tenho que pensar, quando eu contrato uma ortodontia qualificada, eu estou fazendo um bem para a minha saúde, estou salvando dentes. Né? Eu falo, eu já fui mais extracionista na minha prática ortodôntica, porque eu não tinha outras ferramentas. Mas hoje eu tenho ferramentas melhores, eu consigo movimentar dentes sem precisar extrair, né? E eu fico muito feliz com isso, de falar assim, olha, esse último ano, os últimos 4 ou 5 anos, eu indiquei pouquíssimas extrações. E antigamente era uma prática comum, você pegava adolescente de 12, 13 anos, ia para o consultório, não tem espaço, extrai. Não tem espaço, extrai, né? E era assim, funcionava desse jeito. Mas hoje não é mais necessário que seja dessa forma. Basta você aproveitar toda essa tecnologia, o conhecimento que a gente tem hoje. Né? E aí a gente faz uma prática melhor, mais confortável para o paciente, mais direcionada, com tratamento mais curto. Né? E se a gente falar de tempo, né? A gente fala o que hoje é mais precioso na nossa vida, talvez o tempo, não é? Sim. Eu comecei aqui no bate-papo inicial falando, gente, eu quero ter tempo, eu preciso de tempo para mim. Então, pensa os tempos que você gasta indo no dentista 6 anos da sua vida. Todos os meses, né? E não é só o tempo. Aí você ficou 6 anos indo lá, aí você tem que estacionar seu carro, deixar de trabalhar, né? Às vezes você viaja para outra cidade, aí você vai comer um negócio fora de casa. Aí o gasto biológico, muito tempo de aparelho pode trazer manchas, pode trazer, às vezes, uma cárie, sei lá, uma perda de esmalte, um problema na gengiva. Porque é muito difícil você manter a higienização adequada com o aparelho fixo. Então, o cuidado tem que ser redobrado. E, às vezes, a pessoa vai relaxando, né? Vai se acostumando com o aparelho e fala, não, tô com preguiça hoje, não vou fazer e tal. Então, são outros prejuízos que vêm junto com uma ortodontia muito demorada que as pessoas, às vezes, não põem na conta. Né? Aí a conta parece que assim, esse aparelho é caro, o outro é barato. A outra é mais barato, né? Mas o que importa na sua vida? Então, falar do tempo, mas a gente vai falar da questão biológica, né? Então, esse prejuízo biológico que não tem volta, custa muito caro. Uma coisa que você não consegue pagar de volta, comprar de volta. E às vezes também por experiência de familiares, né? Por não cuidar durante a vida, a gente perde mais ossos ao longo da vida e vai chegando na velhice, tem um déficit ósseo maior, né? E aí, quem sabe, tem que ir para uma prótese, para um implante, que não precisaria se tivesse cuidado ao longo. Nossa, você tocou num assunto muito importante, que é prevenção. Então, às vezes os pacientes mais velhos, né, eles chegam no consultório sempre assim, a minha vida toda eu fui ao dentista, mas eu hoje não tenho dente, né? Então, uma reflexão importante para a gente fazer, sabe? Eu falo, não que os dentistas fossem ruins, mas talvez a gente tivesse menos conhecimento, né? Tem pessoas que chegam no nosso consultório que foi tratado por dentista prático ainda, que não frequentaram a universidade. Eles aprenderam a fazer extrações dentárias. Então, dentista prático, né, lá de antigamente, que tratou minha mãe quando criança, tratou meus avós, são dentistas que não eram dentistas. Não é verdade? E aí, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Então, eu falo, sem culpar, né, sem buscar culpados, a gente simplesmente olhar para o passado e falar, vamos corrigir isso. Então, é nesse sentido que eu falo com o paciente, falo, olha, vamos daqui para frente, sabe? Porque o que perdeu não vai voltar.
Então, nós temos ferramentas boas hoje em dia para trabalhar e que dá para devolver uma boa mastigação, dá para devolver um bom sorriso, dá para dar estética, né? Então, assim, trazer de volta a autoestima da pessoa. Porque vocês têm noção que perder um dente é uma mutilação? Sim. Você está mutilando a pessoa. Então, cada dente que ela perde é como se ela estivesse perdendo um dedo da mão, né? Por menor que seja, parece que é uma coisinha pequena do corpo, né? Mas imagina você sem um olho, né? Sem uma orelha, sem um dente. Então, assim, é um órgão do seu corpo. E às vezes as pessoas parecem que não dão importância, mas porque também não tiveram a consciência lá atrás, né? Então, eu falo muito com os meus alunos na faculdade que antigamente existia o dentista da família. E esse dentista da família, ele se vangloriava por ser o dentista desde o dente de leite, desde a criança até a dentadura. Então, parecia que isso era um caminho necessário e normal para todas as pessoas. Era normal perder dente. Todo mundo achava isso, ia normatizando, né? Sim. Tipo, minha mãe tá de dentadura, minha avó usa dentadura, então eu acho que eu também vou usar dentadura. Só que a partir do momento que a gente passou a estudar mais e a gente tem uma das melhores odontologias do mundo, o brasileiro é muito bem reconhecido em qualquer lugar que ele vai. A gente tem amigos aí que dão aula fora do Brasil, que estão em várias universidades fora, e a gente sabe que a gente é muito reconhecido. Então, a gente tem uma boa odontologia, mas a gente ainda tem uma população de desdentados muito grande, que precisa de tratamento, de cuidado, né? Então, a implantodontia é uma área que cresceu muito e que traz muito benefício para o paciente. Pensa você conseguir devolver a estrutura, né? Tipo, da raiz e da coroa do dente. Antigamente só devolvia em cima. Sim. E o osso ia reabsorvendo. Chegava uma hora que acontecia, a dentadura não para mais na boca, aí aquele velhinho não consegue mais comer, aí fica machucando, aí ele prefere ficar sem dentadura, aí vai piorando tudo. Por quê? A digestão começa na boca. Se eu mastigo mal, eu faço uma má digestão, meu intestino não funciona. Às vezes, absorções de sais, minerais, de vitaminas, está tudo comprometido. Então, a saúde geral do indivíduo está comprometida quando ele não mastiga adequadamente. E hoje, então, com toda essa tecnologia, a gente quer ser um dentista diferente desse lá de antigamente. Então, eu falo que hoje eu quero ser o dentista do dente de leite até o meu paciente morrer com dente. Eu quero que ele tenha todos os dentes na boca até o final da vida. Como a gente tem os olhos, o rim, né, o coração, é um órgão. Os pés, né, a perna. Então, assim, quem que vai perdendo? Quem perde um pé, né, por diabetes, qualquer coisa, ou com quem tem problema cardíaco, tem que cuidar, não tem? Sim. Porque tem que preservar esses órgãos. Então, o dente é a mesma coisa. E se eu cuidar bem do dente, não é só o dente. Eu falo que é uma visão onde eu trato o dente, mas na verdade eu estou tratando o ser humano. Entende que um dente traz qualidade de vida? Sim. O dente traz autoestima. O dente traz um bom relacionamento. Às vezes uma pessoa que não arranja namorado, por exemplo, ele está ali solitário, deprimido, sozinho. Não tem namorada ou não tem namorado. Por quê? Porque tem vergonha, porque não tem autoconfiança. E a hora que você melhora o sorriso dessa pessoa, a pessoa vira outra. Sim. Ela se transforma. Então, acho que é isso, que a odontologia hoje, pra gente, é isso, sabe? Não é você ir lá e tapar buraco. Quebrou o dente, põe uma coroa. Quebrou outro dente, deu cara e tapa um buraquinho. Não. A gente pega, né, olha pra esse indivíduo e fala, por que esse dente quebrou? O que está acontecendo, O que né? está acontecendo na sua vida que esse dente quebrou? Por que agora deu esse canal? Né? O que a gente está fazendo? E aí eu pergunto para o paciente, qual que é a tua rotina? Né? Como que você está no seu trabalho? Como está seu relacionamento? Porque isso tudo tem a ver com o dente quebrado. Parece que não, né? Parece que é solto, mas não é. E quando a gente faz essa leitura do indivíduo, você está tratando ele como um ser humano, como ele deveria ser tratado sempre. E aí a gente vai corrigir aquele dente quebrado e ele não vai quebrar mais. Entende? Sim. Aí, tipo, voltou o seu diastema, né? Mudou o dente da posição, mas o que aconteceu? Normalmente, tem uma questão relacionada. Uhum. Passei a apertar mais porque eu fiquei ansiosa, fiquei desempregada. Eu engravidei, aí minha gravidez foi difícil. Ou, teve um problema no casamento.
Sempre tem. Ah, meus pais estão doentes, tem alguma pessoa na minha família, uma pessoa querida demais, que tem um problema, e a gente vai se envolvendo com aquele problema, então a gente vai adoecendo junto. Então, isso tudo faz quebrar um dente, entende? E se a gente não tratar esse lado emocional, se a gente não colocar essa pessoa no prumo de novo, ela vai continuar rangendo o dente, desgastando o dente, perdendo o osso, inflamando a gengiva. E eu tenho vários amigos, porque eu ranjo, né? Eu tenho vários amigos que conversando e falam assim, eu faço isso também. Ah. Aí você vai perguntando, não, eu também, inclusive eu quebrei meu dente esses dias por causa disso. Aí você fala assim, e você não vai tratar? Exato. Tem que tratar. É porque isso vai se normalizando. Parece que a vida é assim mesmo, é normal quebrar dente, né? É normal ter algum desgaste. Existe sim um desgaste natural, né, do envelhecimento. Às vezes a pessoa fala, eu vou pôr aparelho, nunca mais eu vou ter problema, né? Não, eu falo, então você fez uma plástica no rosto e nunca mais você vai envelhecer. Seu rosto vai ficar ali de 25 anos de idade. Não, né, gente? Então a gente é ser humano, a gente tá em movimentos biológicos dinâmicos e a gente envelhece sim, mas a gente tem que envelhecer com qualidade, né? Se a gente olhar para pessoas de outros países, a gente pega como referência, porque tem ideia que os nossos velhinhos, eles eram quase todos desdentados, ou ainda são? Eu não tenho aqui uma estatística certa na minha cabeça, mas a gente não tinha como fazer um estudo de apinhamentos dentários com envelhecimento no Brasil, porque os velhinhos não tinham dente. Olha. Aí onde que foi feito isso? Nos Estados Unidos já tinha sido feito. Então a gente sabe que com a idade, com o passar do tempo, a ruga da boca é o apinhamento dentário. Então, do mesmo jeito que a pele vai ficando flácida, perdendo elasticidade, vai dando ruga, dentro da boca, com o envelhecimento, os dentes vão entortando. E aí a gente vê, né, atores de televisão, de filmes, que eles tinham dentes retos na juventude e hoje eles estão lá mais velhos com dentes tortos. Uhum. Então, você vai fazendo essa leitura e você vai vendo que isso é um caminho normal da velhice. Como que eu posso evitar isso? Igual a gente faz com a pele, né? Eu vou tratando, vou hidratando mais, eu vou colocando colágeno, E o dente que eu vou fazer? Vou expandindo o arco, vou mantendo com os alinhadores. Eu vou colocar alinhadores para dormir que vai manter aquela distância entre os caninos e o dente vai ficar reto até o final. Uhum. Então, eu estou mantendo, eu estou segurando a estrutura, né? Porque de uma maneira normal, o dente vai tender a apinhar. Um pouquinho mais para uns, menos para outros, mas a gente sabe que esse é um curso que a trajetória do envelhecimento vai trazer, né, para o meu paciente. Então, quanto mais eu corrigir antes, né, um apinhamento pequeno é mais fácil de eu corrigir do que um apinhamento severo. E uma pessoa mais jovem responde melhor a um tratamento do que uma pessoa mais velha, né? Mas, não posso tratar pessoas mais velhas? Mentira. A gente pode tratar todas as idades, desde que a pessoa tenha saúde periodontal. Então, não tenha sangramento, não tenha inflamação na gengiva, tenha osso e tenha um dente. Uhum. Se eu tiver esses 3 elementos saudáveis, mesmo que eu tenha um osso reduzido, mesmo que eu tenha uma gengiva reduzida, uma exposição radicular, eu tenho meios de tratar esse dente sem precisar fazer extração, né? Então, vou deixar um exemplo. Por exemplo, meu pai tem quase 80 anos. E meu pai mora em Araraquara, então quem cuida dos dentes dele é uma amiga minha, doutora Virgínia. E a Virgínia um dia me ligou e falou, Cláudia, seu pai tá com umas mobilidades dentárias que eu acho que nós vamos ter que extrair. Aí eu falei, Virgínia, deixa eu chegar aí que eu vou avaliar. E quando eu olhei, meu pai tava o quê? Com mobilidades, mas porque a oclusão dele estava insatisfatória, né? Dessa maneira, o que eu fiz? Coloquei alinhador no meu pai. Então, eu falo que meu pai foi meu primeiro paciente. Quando eu comecei a estagiar na ortodontia e o meu professor orientador disse, Cláudia, vamos trazer um paciente para você começar a tratar. Aí eu falei, pai, você quer ir lá no consultório para poder colocar aparelho no senhor? Ele, tá bom, eu vou. Então, meu pai foi meu primeiro paciente. Eu tratei ele uns 5 anos, porque a gente estava começando, eu tinha que fazer os fios e tal, e meu pai morava em outra cidade, então eu tratava ele só no sábado. E assim, meu pai foi um paciente ótimo, só que o que aconteceu? Meu pai tinha muito apinhamento, nós fizemos extração. Extraímos 4 dentes no meu pai, os 4 primeiros prés. E meu pai tem um perfil muito braquifacial, uma musculatura aqui muito forte.
Chegou um determinado momento, os espaços não fechavam mais. Então, ficou alguns espacinhos. Mas tudo bem, aí a gente, né, olhou e tal, eu falei, tá, não consigo mais movimentar, a gente vai parar por aqui, mas foi um aprendizado, né? Aí eu falo, toda vez que eu olho um paciente com um músculo, um masseter muito forte, um perfil muito mais braquifacial, eu já, tenho que pensar se eu vou extrair ou não, porque já não deu certo lá atrás, entende? E aí, olhando pro meu pai agora, aí eu falei, não, pra salvar esse dente aí, nós vamos pôr aparelho de novo. Aí meu pai, mais uma vez, tá bom, vou colocar. Ai, que gostoso. Aí meu pai tá de alinhador, ele usa super bonitinho e os dentes estão rígidos de volta. Olha, que na bacana. posição adequada, mordendo direitinho. Eu falei, pai, aí, toda vez eu pergunto, né? Ele fala, não, troquei alinhador, né? Tá tudo bem, tá, o dente tá melhorando. Então, não tem idade para você ganhar saúde, né? Para você ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Porque às vezes a pessoa fala, eu vou gastar esse dinheiro todo e, sei lá, vou viver mais 2 anos, né? Mas e se você viver mais 10 anos? Você vai viver 10 anos insatisfeito? Né? A gente não sabe o tempo que a gente vai estar aqui, o tempo que a gente vai precisar do nosso corpo, Sim. né? Então, nessa prerrogativa, eu acho que se valer por meses, valeu, não é? Se valer por anos, valeu. A gente está só melhorando, né? Buscando qualidade. Na minha família, eu tive uma situação que uma pessoa não sorria. Não sorria. Porque ela teve perda dentária. E depois que... Só que, infelizmente, ela teve que ir para a prótese. Mas depois que ela colocou a prótese... Assim, na semana que colocou a prótese, o Arlen virou pra mim e falou assim, ela tá sorrindo. Ela não sorria mais. Então, a gente vê isso nitidamente. O quanto ela ficou muito mais feliz, muito mais satisfeita. Eu tive um tio também, que ele teve um problema, ele já é falecido, mas ele teve um problema... Ele já estava com 50, 60 anos e o dentista que atendeu ele fez de tudo e ele ainda estava tendo perda dentária. Aí a última coisa falou assim, vou te pôr aparelho, vamos ver o que resolve. E ele ficou, acho que uns 5 anos usando o aparelho, mas não precisou ir para a prótese por causa do aparelho. Olha que ótimo. Conseguiu resolver e foi falecer com 70. Então, assim, teve uma saúde muito melhor. Com certeza. Por causa... De ter tratado. Feito o tratamento ortodôntico. Eu falo assim, dentro da odontologia, a ortodontia é quase uma maestra, né? Eu falo, a gente faz a maestria, porque a gente vai trabalhar sempre visando a oclusão ideal. E quando o paciente tem perdas dentárias, os outros dentes que ficam na boca, eles se movimentam, porque eu perdi o equilíbrio. Então, pensa que tudo vai estar baseado no equilíbrio funcional. E quem que dita esse equilíbrio funcional? A língua, os lábios e a bochecha. Se eu tiver equilíbrio dessa musculatura, os dentes estão em posição adequada. Quando eu tenho uma alteração funcional, o que significa isso? Respiro só pela boca. Tenho uma respiração errada. O ar deveria passar pelo nariz, deveria desenvolver a face média. E a boca deveria estar fechada e a língua tocando o céu da boca. Isso é uma posição ideal para que os músculos trabalhem a favor do desenvolvimento do osso. Se isso não acontece, um paciente que respira pela boca, ele está com a boca sempre aberta, então a língua está baixa, aí o céu da boca faz o quê? Estreita e sobe, porque o céu da boca o palato, né, que é o céu da boca, ele é o mesmo osso do soalho do nariz. Não sabia. É o mesmo osso. Se o ar não está passando aqui em cima, e a minha língua não está aqui em contato, esse osso vai fazendo isso aqui, ele vai subindo. Então, eu diminuo a capacidade respiratória, a via aérea fica menor, porque ela está hipodesenvolvida. Sim. E a minha boca está estreita, que dá a mordida cruzada, porque o osso está pequeno. Vira um ciclo vicioso. Ele não está desenvolvendo adequadamente. E dessa maneira, vira um ciclo. Então, o que fez sair do lugar? A má posição da musculatura. A língua, gente, é muito importante. A língua é tão importante, ela tem tantos sensores na língua, a gente tem tantos sensores, que hoje existem estudos mostrando que para a prevenção de mal de Alzheimer, você tem que fazer um exercício na língua para não perder a motricidade da língua, porque é isso que faz o cérebro ficar mais paralisado.
Olha só. Então, tem o exercício de pôr a língua para fora e virá-la para um lado e para o outro. Então, os médicos também estão, né, estudando e descobrindo essa posição da língua. A língua, para pacientes dislexos, ela tem uns sensores que a gente consegue fazer alguns estímulos e que diminui a dislexia. Olha. Estudos assim, recentíssimos saindo do forno, tá? Então, coisas que a gente às vezes não para pensar, né? Uma má posição dos ossos da boca, dos dentes, leva a uma alteração da órbita. Olha que coisa doida. Parece que é longe, né? Mas quando a gente é criança, é pertinho, porque a maxila, que é esse osso aqui, faz parte o céu da boca, e aí ele tá ali composto e unido, né, por suturas em outros ossos, ele é o mesmo osso que é o soalho da órbita. Então, se a minha maxila desenvolve errado, tipo um lado mais que o outro, porque a minha boca tá torta, eu tô com a mordida cruzada, o olho também vai ficar um mais alto que o outro. Percebe que eu tenho condições físicas sendo alteradas no próprio desenvolvimento, porque eu tenho uma alteração respiratória. Porque eu tenho uma mordida cruzada. Porque a minha língua tá mal posicionada. Porque o meu lábio não fecha. Então, quando eu olho hoje para uma criança de 3 anos, de 4 anos, e já vejo alterações funcionais, eu quero tratar. Sim. Quero melhorar. Né? Mordida cruzada anterior, às vezes é postural. Mas eu consegue, para ser postural, eu tô esticando o músculo. E aí, quando ele morde certinho, morde errado, morde de topo, então eu não tenho estabilidade, ele joga a mandíbula para frente. Aquilo tá fazendo com que a maxila fique restrita no seu crescimento, a mandíbula cresce mais e pode levar a uma alteração completa do desenvolvimento. Olha só. Então, existem alterações de simetria facial, alterações de visão, alterações respiratórias, isso tudo envolvido com o tanto que a gente está alterando a boca. E aí, quando eu entendo isso, e aí vem uma outra fase da minha trajetória, né? Porque eu fui criada na ortodontia clássica, que a ortodontia clássica, ela vem de uma academia mais americana, e a gente movimenta muitos dentes, e a gente quer que o dente fique no lugar e tal, mas ele não tem um olhar tão voltado para o funcional. Para o funcional nesse sentido de olhar para os músculos, né? E aí eu conheci a ortopedia funcional. E a ortopedia funcional é uma área da odontologia que hoje ela é reconhecida como especialidade, mas antes ela vinha muito embutida na ortodontia, né? E pouco se fazia da ortopedia funcional. Como hoje ela é uma especialidade, a gente faz muito mais, né? E aí eu comecei a fazer alguns congressos, participar de congressos na Europa, onde é um celeiro da ortopedia funcional, né? Professores russos, professores ali espanhóis, né? Italianos, portugueses, né? A gente tem uma professora aí renomada, que é a professora Vilma Simões, que é brasileira, que se consagrou na Europa, e ela tem muitos aparelhos funcionais que realmente dão resultado. E aí, quando você passa a trabalhar nessa linha funcional, você começa a entender o indivíduo como um todo. Então, a gente olha para o indivíduo, igual você não olha mais um dente quebrado, você olha a função, você olha a postura. Então, um paciente que tem uma má respiração, às vezes um queixo muito para trás, ele tem uma postura inadequada, porque senão ele não respira. Olha só. E aí ele passa a ter alterações no corpo todo, a coluna fica errada, a cervical fica errada, aí começa a ter dor de cabeça, enxaqueca, né, problema para andar, para pisar. Então, a hora que você olha para isso, você fala, gente, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Entendeu? Tudo tá interligado. O corpo inteiro tá interligado. Às vezes, um dedão do pé com a unha encravada vai levar uma alteração lá na postura da minha cabeça. E ao contrário, a mesma coisa. Eu perdi um dente, passei a mastigar diferente, porque eu mastigo agora só de um lado. Para eu mastigar só de um lado, eu tenho que entortar minha cabeça. Sim. Se você tentar fazer isso aí no seu dia a dia, você vai perceber. Para eu mastigar equilibrada, eu tô ali equilibrada mastigando. Coloca ali, posiciona e fala, não, vou mastigar só do lado direito. Para eu mastigar só do lado direito, eu tenho que torcer o pescoço. Aí, para eu torcer o pescoço, eu mudei a posição do ombro, eu mudei a minha coluna, mudei o quadril, mudei o joelho, mudei a minha pisada. Então, hoje, atletas de alta performance, eles se preocupam muito com a cavidade bucal. Porque, às vezes, um dente mal posicionado leva uma pisada errada que eles não conseguem bater os recordes. Olha que
Não, fantástico. Não é legal? Nossa. Eu fico encantada com esse mundo hoje, sabe? Da odontologia que eu consegui Sim. trazer para minha vida. Porque é tão amplo o conhecimento que hoje a gente conversa com profissionais de todas as áreas. Eu lembro que a gente foi fazer uma avaliação da Leandra, e eu lembro perfeitamente você virar e falar assim, ela precisa comer coisas duras, mastigar, porque ela tem o queixinho do Arlen. Herdou o queixinho. E, assim, eu não vi, na minha época de criança, um dentista se preocupar com isso. Uhum. E aí, consequentemente, com certeza, alguns problemas que eu tenho na vida adulta, pode ser que teriam sido corrigidos antes. Sim. Muita coisa a gente consegue fazer nessa fase de desenvolvimento, né? E se você for parar para pensar, tanto na parte física, né? Tipo, na boca, no pisar, como na parte funcional, Sim. né? Que às vezes a gente fala, vamos colocar a criança na natação, porque vai ser bom para respiração, né? Igual a Louise agora tá aí com essas crises asmáticas. E uma das coisas a gente fala é natação. Sim. Então vai para natação, para desenvolver tal, pulmão e tal. E o mastigar é muito importante. Muito. Então, assim, existem linhas diferentes de pensamento, né? Então, a gente respeita as pessoas que pensam diferente. Mas a gente né? E dentro dessa linha funcional, a gente é muito da linha BLW, de introdução alimentar. Onde a gente introduz alimentos sólidos. Eu nunca dei papinha para a Louise, né? Por quê? Porque a papinha, ela não faz a criança mastigar, não tem função nenhuma, né? Então, a criança vai sugar ou ordenhar quando ela mama no seio, porque naquele momento é importante que a ordenha seja desenvolvida. Naquele momento, o hábito de sugar é importante. Mas a partir do momento que a criança tem dente, ela precisa mastigar. E a mastigação faz com que a gente desenvolva a cavidade articular de uma maneira diferente. Então, imagina que uma criança que só engole, tipo, ela come só pastoso, só papinha, ela só vai engolir. Sim. O que ela tem que mastigar? Nada. Então, ela vai desenvolver a fossa articular do côndilo só no sentido antero-posterior. Então, eu tenho uma fossa que está sendo desenvolvida dessa maneira. Se eu tenho que mastigar, eu faço movimentos laterais. E aí, eu desenvolvo a minha fossa articular para os lados também. Então, eu tenho amplitude de movimento da mandíbula, que é muito importante. Sim. Aí, uma criança que não consegue fazer isso nessa fase, depois ela é um adulto com problema. Que a mastigação está reduzida, não tem abertura de boca suficiente, não consegue lateralizar. Então, ela está disfuncionalizada. E aí, você vai colocar aparelho para tentar funcionalizar essa criança. Entende? Então, se eu consigo fazer de uma maneira mais natural, é muito melhor. Então, a orientação, amamentar no seio da mãe até 6 meses. Não deu, tudo bem, não deu. Né? Eu falo sem culpas. Sim. Sabe? Não deu, a gente tem outros recursos. Então, vai usar mamadeira, vai usar a chupeta, vai usar o que for. Mas você sabe que você vai ter que trabalhar isso de alguma maneira. Então, a gente vai recuperar isso aonde? Treinando a respiração, porque o aleitamento treina muito a respiração. Pensa que o feto não respira, né? Sim. Porque o feto, ele é nutrido pelo cordão umbilical. E ele tá dentro do líquido amniótico. Como é que ele vai respirar? Não respira. Então, ele vai treinar a respiração depois de nascer. E se ele treina depois de nascer, e se eu não dou o estímulo correto, ele vai estar treinando errado. E se eu treino errado, eu desenvolvo errado, né? E aí, eu não sei onde está a dificuldade das pessoas entenderem que se eu colocar um aparelho que faz a função da maneira correta, eu estou corrigindo. Sim. Se do mesmo jeito que uma língua mal posicionada leva a uma mal oclusão, uma língua bem posicionada traz para uma oclusão ideal, sem fazer grandes movimentos. Então, só o fato de eu reposicionar a língua, de eu fechar bem a boca e respirar pelo nariz, já deu um ganho gigante no desenvolvimento. Então, aí a respiração, a mastigação, o sono. Gente, o sono a gente fala muito hoje, né? Então, eu também fui estudar a odontologia do sono. O sono, ele é não só repousante, ele revitaliza seu corpo. Ele trata as questões emocionais. É durante o sono REM que a gente consegue tirar aqueles estresse, angústia. Sabe, a gente brinca, né? Quando a gente faz o curso, a gente fala assim, sabe aquele seu patrão chato que você tem vontade de bater nele, de raiva? Você vai fazer isso lá no sono REM,
Porque na vida social a gente não faz Sim. isso, a gente não fala tudo que a gente pensa, né? A gente não expõe, porque a gente vive em sociedade. A gente tem comportamentos adequados para viver em sociedade. Então, quando que eu vou aliviar essa carga emocional? No sono. E quando as pessoas dormem mal, elas vivem mal. Quando dorme mal, vive mal. E roncar não é normal. Ranger dente não é normal. As pessoas normalizam o roncar, o ranger dente, o Arlen, ele tem apneia. E aí, pra ele foi sempre normal Isso. roncar. Até o dia que eu falei assim, Arlen, não tá normal isso. Porque, tipo, além de você roncar demais, você tá tendo muita sonolência ao longo do dia. Isso dia. não tá bom. Não é bom, exato. Aí ele foi, fez A polissonografia. a polissonografia. Quantos despertares você teve, Arlen? Dando 396. 396 ocorrências. Isso aí é um risco para morte súbita. Com a apneia, né? Com a É um apneia. risco para morte súbita. Minha saturação tá caindo 50%. Pois é, olha isso, o Olha risco. que loucura. Olha o risco. É. Não, e é uma doença silenciosa, Sim. né? Então, a gente ter partido, né? Eu busquei essa odontologia do sono porque é uma recorrência. Então, em alguns perfis de crescimento, a gente avalia um risco maior. Então, tipo, o perfil do Arlen. O Arlen usa barba, né? Então, disfarça um pouco o queixo para trás. Mas quando a gente olha um paciente com esse perfil, é um paciente mais propenso à apneia do sono. Porque a mandíbula está muito distalizada e aí a via aérea posterior está fechada. Então, existem alguns tratamentos hoje com cirurgia ortognática que traz esse queixo para frente e consegue melhorar essa apneia. Às vezes, zerar a apneia. Porque a gente abriu a via aérea posterior, né? Isso aí. Eu tenho um amicíssimo meu, que é um professor de Araçatuba. Ele fala que, assim, é quando o doutor provou do próprio veneno. Ele é um cirurgião bucomaxilo, professor da Unesp de Araçatuba. E ele tinha apneia do sono. Ele dormia de CPAP por 15 anos e ele falou que estava cansado de usar o CPAP. E aí ele resolveu se submeter à cirurgia, porque ele foi lendo os artigos, a gente foi vendo. E tem casos que dá muito resultado, falar 100% dos casos não. Tem casos que ainda não resolve. Mas a grande maioria resolve. E aí ele fez a ortognática e ele fala, agora realmente estou curado da apneia. Porque usar o CPAP não é cura. Não. Né? É igual usar placa para bruxismo, não é cura. A gente está só protegendo o corpo. Mas a cura tem que vir de outra maneira. Sim. Então, a ortognática é uma opção de cura, porque a gente tem realmente um travamento físico ali da via aérea. Mas às vezes tem a ver com tecido mole. Então, a gente sempre fala, a pessoa às vezes começa a ser apneico porque engordou. Porque junta muito tecido adiposo nessa região. E isso também ocupa espaço. Então, quando a pessoa emagrece, a apneia também tende a melhorar. Então, tem várias questões ali, né? E uma das coisas que a gente pergunta muito para os pacientes é isso, a sonolência diurna. Então, depois do almoço tem muito sono, né? Ou você acorda com vontade de continuar dormindo, tipo, você acorda ali, né, se forçando a acordar, porque o sono não foi repousante, né? E aí tem outras questões, obesidade, depressão, impotência. Tem várias questões que são fisiológicas que estão ligadas à falta da boa qualidade de sono. E quando a pessoa passa a dormir adequadamente, ela melhora o resto. Então, a gente está falando de novo, tipo assim, um aparelho para ronco, que às vezes a pessoa não é apneica, mas ela tem ronco. Um aparelho para ronco, ele traz qualidade de vida de novo. Sim. Às vezes a gente perde produtividade. Tem criança que hoje tem apneia e ela tem índices baixos de aproveitamento na escola, aí é tido como um aluno problema, né? Uma pessoa que é dispersa. Na verdade, às vezes falta só dormir. Entende? Então, o sono é muito, muito, muito importante na nossa vida. E, Cláudia, você estava falando, assim, eu tô maravilhada. Eu realmente estou maravilhada. Eu não imaginava, eu tinha uma noção, mas eu não imaginava, assim, o quanto a saúde bucal reflete intimamente no nosso dia a dia. Sim, em tudo. Em tudo. Eu tô assim, realmente tinha que haver, para os cursos de pais, de gestantes, um dentista para falar isso, porque Então, as pessoas não têm A noção. odontologia já traz isso. Hoje existe uma odontologia pré-natal. Não sabia. Tá vendo? Quem faz a odontologia pré-natal, né, atualmente, são os odontopediatras.
porque são os que cuidam de criança. Mas, na verdade, uma odontologia pré-natal, ela tem muito a ver com tudo que eu falei, Sim. né? E tem muito a ver com o cuidado da mãe. Então, existe aí um dito popular, não sei se é comum aqui, mas eu ouvi isso lá no norte de Minas, que cada filho custa um dente. As mães falavam isso antigamente, né? Ah, eu perdi esse dente quando nasceu esse filho, eu perdi esse dente quando nasceu aquele filho. E por que isso está relacionado? A gengiva, ela é uma mucosa muito parecida com a mucosa vaginal. Então, as alterações hormonais que acontecem na vagina, às vezes durante o processo da gravidez, né, a alteração hormonal, ela também pode refletir na boca. Então, é muito comum as mulheres terem gengivite. E se elas não cuidam dessa gengivite, ela vira para uma periodontite, que aí pega o osso, e aí o dente fica mole e cai o dente, né? O que corrobora com isso, né? Que soma com isso? Além dessa questão hormonal da mulher, é a questão da higiene bucal. Muitas grávidas, elas relatam não conseguir escovar o dente, porque dá ânsia de vômito. Né, o creme dental. Eu tive dificuldade de escovar os dentes. A escova. E muitas mulheres, para melhorar o enjoo, elas tomam água com limão, que é extremamente ácido para o dente. Então, eu tenho uma gengiva alterada hormonalmente, eu tenho um déficit de higiene bucal e eu tenho uma alimentação ácida. Tudo para prejudicar o dente e a saúde bucal dessa mãe. E aí, eu também, quando engravidei, eu comia de noite, porque dava fome de noite. Aí você deixa um pacote de bolacha do lado da cama, aí aquela bolacha fica grudada. Você acha que você não levantou nem para comer, você vai levantar para escovar o dente? Não vai. Então, é um período da vida que a gente, na verdade, está se doando, né? Sim. Mais do que tudo, porque a gente está priorizando o bebê. A gente não está voltada para o nosso autocuidado. Só que ele é importante, né? Você tem noção de que uma dor de dente, às vezes uma cárie profunda que dá uma dor lá, que dá canal no dente, né? Ou tem uma necrose do dente. Essa dor de dente, ela ela faz tanta alteração no corpo que ela pode provocar um parto prematuro. Nossa. Então, isso é muito real. Às vezes tem mãe que pode perder um filho, né, num parto prematuro por uma dor de dente. E que ela não foi esclarecida. Ela não sabia disso. Aí, o que a gente ouve falar? Ah, grávida não pode tratar porque tem problema com raio-x. Grávida não pode ir no dentista porque não vai poder tomar anestesia. Isso não existe. Isso é mito, né? Tipo, a radiação que se faz num raio-x de boca é muito pequeno. Sem contar que a gente protege com colete de chumbo. Então, o bebê, a sua tireoide, está tudo protegido. A exposição é muito pontual. Como existe esse mito na sociedade, as pessoas têm essa mente coletiva de que o raio-x odontológico faz mal, os dentistas também têm medo de radiografar a grávida. Porque a gente fala, talvez o bebê tenha algum problema, mas não é da radiação. E aí o pai ou a mãe vai ficar com aquilo na cabeça, achando, eu também fiz aquela radiografia e o neném nasceu com problema, né? Mas cientificamente a gente sabe que não tem nenhuma consequência para o bebê você fazer uma radiografia odontológica. Bom, a maior consequência para o bebê, então, ela está em não tratar a cavidade bucal da mãe. Porque ali eu estou criando uma flora bacteriana alterada, né? Aquela periodontite, aquelas bactérias que estão ali naquela doença periodontal, ela cai na corrente sanguínea e ela pode ir para o feto. Né? Tanto é que ela circula no corpo. Então, existem endocardites bacterianas, que é um problema no coração, que é causado por infecção dentária. A pessoa tem uma infecção dentária, não trata, aquela bactéria vai parar lá no coração e causa uma endocardite. E aí parece tudo muito simples, parece que o dente está solto, mas agora, mais uma vez, eu tô te falando, não, ele está ali. Ele está dentro do seu corpo, ele faz parte. Então, uma boa saúde bucal, ela reflete numa boa saúde geral. Eu precisei de tratamento, até fui na Oral Art quando eu estava grávida, e, gente, no meio da pandemia, meu dente começa a doer. E eu falei, o Arlen, não tem jeito, você tem que tratar, porque tô grávida, qualquer inflamação. Eu já tava com a gengiva mais, assim, sangrando. Não tava muito, mas eu tinha reparado. Durante a gestação, toda a minha gengiva sangrou um pouquinho. Falei, não, me ajuda, liga pra Oral Art, vamos marcar. E aí, eu precisei fazer radiografia.
Só que eu já tinha passado dos 3 meses, que é onde as pessoas têm mais receio. Mas não quer dizer que não pode. Aham. Usei o colete. Não precisou. Eu achei, assim, muito delicado. Demorou a minha... Eu tinha uma cárie, não chegou a ser canal, mas demorou a tratar porque foi feito devagarzinho para tentar não me dar anestesia. E conseguiu. Só que aí teve a dedicação maior, porque doía, ela falava, peraí, vamos esperar um tiquinho. Aí fazia de novo. Aí doía, peraí, vamos esperar um tiquinho. Mas eu vi todo o cuidado e todo o carinho. E fora que, assim, eu tinha preguiça de dentista, de ter que ir. Aí ter que fazer radiografia em outro lugar. Aí depois voltar. Aí, às vezes, tinha que ir no outro especialista. E na Oral Art, a gente tem tudo isso, assim. Claro que tem coisas que não dá para ser feito lá, mas vocês tentam englobar tudo. Conta para mim um pouquinho do porquê disso. Tá. Bom, a Oral Art, ela é um sonho dentro do meu planejamento estratégico de profissão. Então, vou voltar um pouquinho mais para trás. Em mais ou menos 2009, 2010, eu montei uma clínica. E era o foco da minha clínica ia ser fazer um atendimento amplo, né? Eu tinha percebido que eu tinha vários pacientes que tratavam comigo, mas que os pais trabalhavam em grandes empresas e que eles passaram a ter planos odontológicos. Então, antigamente, as pessoas não tinham plano odontológico, era muito comum ter um plano médico. Sim. E aí, eu me despertei para isso. Pensei, olha, já que as empresas estão dando como benefício para os seus funcionários o plano odontológico, né? E muitos pacientes que eram meus pacientes particulares, eu estava deixando de atender porque eles estavam procurando quem atendesse pelo plano odontológico. Eu passei a pensar em atender plano odontológico. Só que a hora que a gente vai olhar, a negociação do dentista com o plano é muito difícil. Porque o plano odontológico, ele acaba ditando a regra. Ele limita, né? E ele limita muito o nosso poder de atuação, né? Então, isso todo mundo já sabe. Aí eu fiquei um pouco na minha, já que eu usava muito, eu fazia só ortodontia, eu sempre fiz só, eu falo que eu sou exclusivamente ortodontista. Porque desde a minha graduação, igual eu te contei no início, eu fui caminhando para a orto, então eu direcionei todos os meus estudos ali em volta da odontologia para a ortodontia, e aí eu me consagrei ortodontista. E a ortodontia não era coberta pelos planos odontológicos. Essa ortodontia, ela sempre vinha à parte. Então, o paciente ia fazer a clínica geral no plano, mas ele voltava para mim para fazer a ortodontia. Porque era paga particularmente, não tinha no convênio. Mas chegou uma época, foi a empresa Sangoban. Ela ia contratar um plano odontológico e eles iam cobrir a ortodontia. E alguém lá dentro, algum funcionário ou alguém que estava ali, disse para o plano que só fecharia aquele plano se eu atendesse a ortodontia. Olha. De verdade, eu nem sei quem foi a pessoa, porque o plano entrou em contato comigo e me propôs, falou, olha, a gente tá para fechar uma carteira de tantas vidas, porque é assim que eles tratam, né? São não sei quantas vidas, e só que a exigência da empresa é que você faça ortodontia pelo plano. Aí eu negociei o preço, ficou melhor para mim, porque eu pude negociar o valor. Então, até quando a gente fazia encontros do convênio, né, que era desse convênio, eles falavam assim, a minha tabela era a maior do Brasil inteiro. Ninguém tinha a mesma tabela que eu tinha. Porque foi uma negociação particular, né? Eu não entrei no convênio porque eu pedi para entrar, eles que precisavam de mim. Então, aí vem uma negociação mais favorável para o meu lado. Então, eu aceitei fazer o convênio. Aí eu atendi o convênio, e todos os pacientes que precisavam da ortodontia através do convênio, eles me procuravam porque eu estava credenciada lá. A partir daí, eu resolvi montar uma clínica maior, em que atendesse tudo pelo convênio. Eu falei, tá, então eu vou fazer, e aí dentro do planejamento estratégico, que eu fiz com o Fabiano Parreiras, né, foi a pessoa que me despertou para essa área, me ajudou dentro desse trabalho. A gente fez um planejamento estratégico onde eu tinha a minha clínica de volume, que seria essa clínica onde eu atenderia os convênios, né? E o meu próximo passo era a minha clínica de diferenciação, onde atendesse mais pacientes particulares. Mesmo porque a gente começa a perceber que as tribos não se misturam, né? E é até uma questão, eu falo hoje, eu vejo isso com bons olhos, sabe? É uma questão até de conforto. Por exemplo,
Tem lugares que a gente vai e a gente não se sente confortável, Sim. porque não é muito nosso ambiente, não é assim? Então, eu percebi assim, o ambiente da clínica de volume, ela era propícia para atender algumas pessoas, mas que outras se sentiam desconfortáveis de estar ali. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai para uma clínica muito diferenciada, tem pessoas que não vão se sentir bem ali. Elas sentem incomodadas, o ambiente não é muito familiar, né? Então, eu acho que tem espaço para todos os dois tipos de negócio. Tanto um negócio de diferenciação, quanto um negócio voltado para uma clínica de atendimento maior, de volume, que é onde a gente pensa em ir num convênio ou numa clínica um pouco mais popularizada, que faz um atendimento mais popular. Às vezes a clínica até cria um convênio próprio, né, e oferece para as pessoas. Bom, aí a gente fez esse planejamento. Eu fiz um MBA em gestão de consultório médico odontológico, foi um MBA pela Getúlio Vargas. Ele foi o primeiro para odontologia. Ele era um MBA em São Paulo. E naquela época, ele já tinha um EAD. Então, eu fiz várias aulas online. Eu fiz as aulas presenciais no início, que era a instrução de como que ia funcionar o curso. E as provas eu fazia em Belo Horizonte, no núcleo de BH. E no final, a gente fez a conclusão do curso em São Paulo. Então, foi um curso muito interessante que abriu muito a minha mente. Porque o curso de odontologia é um curso técnico. Né? É um curso que a gente tem que realmente focar na técnica, porque o que eu tenho que fazer? Qual que é o corpo maior da odontologia? Atender bem o paciente, saber diagnosticar, saber tratar. Então, é isso que a odontologia ensina. O que vem junto? A parte de gestão de consultório, que a gente não sabe fazer. Então, eu fui buscar conhecer, fazer a gestão. E aí, eu procurei o curso, né, o MBA, mas aí eu percebi também que eu não tinha todas as competências. Porque eu tinha aula, às vezes 8, 12 horas de aula para alguma determinada disciplina, mas que às vezes num curso de administração, a pessoa tinha uma disciplina inteira para fazer aquilo que eu estava aprendendo em poucas horas. Então, eu entendi que o meu MBA, ele foi um MBA de abrir mente, para eu entender todo o processo, como ele funcionava. E aí foi então que o Fabiano Parreiras veio associar, veio somar o trabalho dele com o meu. Aí a gente fez lá na Mirai, que foi a minha primeira clínica, todo o planejamento estratégico, né, de crescimento, o meu planejamento de processos, de gestão de pessoas, de equipe. Isso tudo veio junto naquela época. Aí eu deixei uma clínica totalmente estruturada. Quando eu saí da Mirai, a Mirai tinha 10 mil clientes cadastrados, com vários convênios, porque a gente percebeu que ficar na mão de um convênio só era um perigo enorme financeiramente para a clínica, para a saúde geral, né, do negócio. A gente nunca deve ficar na mão de um só, ou colocar todos os ovos numa cesta só, não é assim que a gente fala? Isso. Então, a gente começou a diversificar. Daí eu tinha uma carteira pequena de clientes particulares e vários convênios. Aí, como a gente já estava muito inserido nesse ramo de convênio, os outros convênios procuravam a gente o tempo todo para fechar conosco. Porque a gente já tinha uma habilidade de lidar com os convênios, né? E aí eu montei uma equipe muito grande. Então, eu tinha 10 secretárias nessa época. Tipo, uma gerente, mais auxiliares de consultório, pessoa para esterilização, pessoas de escritório para poder fazer toda essa parte de processo de ficha de convênio, porque senão a gente não recebe. Aí tinha gente na recepção, porque tinha um volume alto de pacientes. Então, a gente chegava a atender 150 novos pacientes por mês nessa clínica. E atendia quase 100 pacientes por dia, porque eram 8 cadeiras. Então, pensa, 8 cadeiras atendendo 10 a 15 pacientes por cadeira. E aí eu falo que essa é a minha fase mais workaholic da minha vida. Porque eu falava até com a minha secretária, a Daniela, que é minha gerente até hoje. Ela voltou para trabalhar comigo, ela ficou na Mirai por um tempo e agora trabalha comigo na clínica. Aí eu falo, Dani, você lembra aquela época eu era workaholic e fazia todo mundo trabalhar igual uns loucos? Porque eu falava, eu não aceito uma vaguinha sobrando aqui nessa cadeira não, tá perdendo dinheiro. A gente precisa pôr paciente aí dentro, porque o ticket é baixo. Então, se você não atende com rotatividade, você não fecha a conta, né? Então, pensa que naquela época a gente abriu o mês já com uma folha de pagamento de quantos reais? Para ter 10 pacientes, 10 funcionários fichados, né? E aí eu tinha uns 15 dentistas que eram colaboradores da minha clínica. Né? Era eu e mais 4 ortodontistas. Então, pensa o meu volume de orto, era muito alto, né? E aí tinha clínico geral, cirurgião que fazia extração, implante, a gente tinha todas as áreas. A pediatria e tal. Bom, aí eu saí da Mirai,
né? E em 2016 ia abrir a Oral Art. Aí a Oral Art para mim foi, dentro do meu planejamento estratégico, ele já veio dentro da construção. Mas para mim foi uma mudança de vida, né? Porque eu abri mão da Mirai e vim para a Oral Art começar do zero. Então, saí de uma carteira de 10 mil clientes e vim com 95 pastas de ortodontia. Então, pense que a Mirai, em 2016, tinha 95 pacientes que pagavam mensalidade de ortodontia e alguns já não pagavam mais. Era só paciente que eu atendi, mas que são pacientes fiéis, né? Estão lá até hoje comigo. E aí, a gente começou de novo. Aí, a gente buscou pela diferenciação. Então, o meu primeiro passo para a diferenciação foi comprar um scanner. Então, a gente já abriu a clínica com a proposta de ser diferenciado. E diferenciado significa eu atender um volume menor de pessoas, que eu possa atender mais personalizado, com um critério maior na minha avaliação, e que o ticket médio é um pouco mais alto, porque eu preciso custear toda essa estrutura, né? E aí, o que você pensa hoje em termos de mercado? Existem pacientes para todos os nichos. Sim. Né? Basta eu saber que nicho eu estou. Quando o dentista está muito perdido, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não tem esse planejamento estratégico, ele às vezes está dando um murro em ponta de faca. Por quê? Às vezes cria uma estrutura para um nicho, mas está oferecendo para o nicho errado. Né? Às vezes ele tem uma qualidade profissional para trabalhar de uma determinada maneira, mas está trabalhando de outra. Então eu falo, não tem nada errado em eu estar nichada num campo ou no outro. Basta eu saber exatamente aonde eu quero estar, né? Porque eu fui muito feliz na Mirai. Tipo, a Mirai me deu a possibilidade de ficar 1 ano sabático. Nossa. Eu fiquei 1 ano estudando nos Estados Unidos, que foi o meu ano de 2011. E a clínica me custeou toda a minha viagem, me bancou pagando escola fora. Pagou todas as minhas despesas aqui no Brasil. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso, que foi uma estrutura que eu criei. Foi um planejamento que eu fiz lá atrás. Eu fiz esse planejamento 5 anos antes, porque a universidade tinha ficado com um buraco de alunos, tipo, não fechou a turma de vestibular. Foram 2 anos seguidos. E aí, ia chegar uma época em que eu não ia ter aluno. Entendi. Então, o que eu fiz? Eu me planejei para que naquele ano que eu não ia ter aluno, eu conseguisse tirar uma licença, porque eu não ia ser um peso para a universidade, né? Porque eu não ia ficar recebendo sem trabalhar. E, ao mesmo tempo, eu criei uma estratégia para eu ter um crescimento pessoal. Que eu pensei muito no crescimento profissional, porque eu sempre ia muito pro lado profissional. Eu fui para preparar alguma coisa para o meu doutorado. E acabou que eu cresci muito como pessoa. Então, foi o ano que eu me dediquei muito a aprender mais o inglês. Eu fiquei na casa da minha irmã, então eu vi minha sobrinha crescer, eu curti minha sobrinha de 6 meses até 1 ano e meio. E aí eu falo que foi nessa fase que eu me despertei para ser mãe, porque até então eu não queria ser mãe. E aí outro capítulo da minha vida, né? Então, a estrutura do volume, ela é boa também, se você pensar em formas de negócio. Desde que você ofereça, né? Eu falo que tem que ser uma via de mão dupla. Sim. Oferecer qualidade aquele valor e você receber do paciente o valor que ele está disposto a pagar, né? Ou quanto ele consegue pagar, sim, que é o convênio, no caso. E o outro lado eu ofereço muito mais, porque hoje eu trabalho com muito mais satisfação, porque eu faço muito melhor o que eu gosto de fazer e vejo meus pacientes saindo de lá satisfeitos, sorridentes, né? A tecnologia nos ajudou a mostrar para o paciente que é possível fazer melhor, que é possível entregar mais, né? E mostrou pra gente mesmo que a gente pode ser melhor. Porque existem às vezes, alguns tratamentos que você fala, nossa, eu devia ter feito melhor. Eu podia ter diagnosticado de outro jeito, eu podia ter enxergado isso antes. E a gente vai construindo, né, dentro da experiência que a gente tem, vai melhorando. Uhum. Mas, às vezes, a tecnologia, ela faz a gente melhorar 5 vezes mais. Ela amplia a nossa visão, né? Então, eu falo assim, antes a gente via a olho nu, hoje a gente vê numa visão macro, eu enxergo mais, né? Ampliado aí 2, 3 vezes, tá? E aí a gente foi nesse caminho. Então, a Oral Art hoje ela é uma clínica 100% digital, que o paciente entrou lá, a gente tem como fazer o escaneamento, tem o raio-x portátil com uma radiação muito baixa, porque ele é digital. O nosso processo interno de gestão do consultório é toda digital, então não tem o arquivo físico mais, as radiografias ficam todas no computador.
A gente tem hoje, depois que eu saio dessa parte do atendimento clínico, a gente montou o laboratório digital. Então, a gente tem tanto a construção dos dentes ou do sorriso lá no computador, nos softwares adequados, quanto a gente vai fresar o próprio dente lá no consultório, ou eu vou imprimir 3D um modelo, eu vou imprimir em 3D um dente provisório, eu vou imprimir uma placa de bruxismo, tudo é feito no consultório hoje. Então, a gente passou a ser rápido, né? A velocidade do mundo não está rápida e as pessoas não querem tudo rápido. Então, a gente veio muito de encontro com essa filosofia de vida de hoje. Ninguém quer ficar na morosidade, ninguém quer ficar aí no consultório e tratar um dente 5 meses. As pessoas entram no consultório hoje e saem com o dente pronto. E porque, inclusive, tem muitas pessoas, principalmente os mais velhos, eu vejo isso, que tem traumas de dentista. Então, ir ao dentista várias vezes faz eles não irem. Exato. E também, assim, as experiências ruins, né, que é, de novo, falar do emocional, traz bloqueio. E a gente tem na Oral Art a ideia, ou a gente criou uma estrutura para desbloquear essas pessoas. Então, se vocês repararem, vocês que são frequentadores da Oral Art, né, percebe que a gente montou uma recepção, tipo uma sala. Uma sala de estar, tem mesinha de centro, porque tem uma televisão, já cria um ambiente melhor do que eu criar uma recepção com aquele monte de cadeira, a pessoa tem um número lá te chamando, né? Então, não. Hoje você entra na Oral Art e você está em casa, né? Aí a gente colocou nome de artistas nas salas, que é uma coisa assim, eu queria trazer o belo para dentro do consultório, né? O belo dessa visão de arte, de obra de arte. Porque hoje o que a gente entrega quando constrói um sorriso é uma arte, né? É uma arte em formato de saúde, né? Em formato de dente. Aí a gente passa ali pela experiência, né? De um cafezinho, ou a pessoa tá ali mais confortável. As salas a gente tenta não deixar tudo branco, a gente não usa branco. Porque existe fobia de branco, né? As pessoas remetem ao hospital, então as pessoas têm medo de ir ao dentista. A gente tenta não mostrar agulha, então a gente tem umas palavrinhas que a gente não fala, por exemplo. Agulha, né? Então o Robson fala assim, não, a gente não vai falar agulha mais, porque a agulha dá medo, não dá? Então a gente fala assim, pega aquela ponta pra mim, agora eu preciso da ponta 5, sabe? Eu quero o não sei o quê. Então a gente não fala a broca, motor, né? A gente fala, vamos agora usar aquele LED. Então, a gente vai mudando algumas palavras para a pessoa se sentindo melhor, né? Às vezes, a gente faz todo esse trabalho de acolhimento primeiro. A Marielle, que trabalha com a gente, é uma secretária sensacional, super carismática, atenciosa. Eu falo até que ela é uma pessoa, assim, sensível. As pessoas se abrem com ela, sabe? É engraçado, a gente deixa, às vezes, ela sozinha com o paciente, a hora que a gente volta, o paciente tá chorando. Eu falo, o que aconteceu? Ela, não é nada, não. Aí a paciente mesmo depois fala, eu tava com um problema em casa, ela me ajudou, sabe? Me ouviu. Então, a Marielle é assim, uma gracinha, vai além da odontologia, né? A gente vai pro olhar humano, né? A gente tá ali, às vezes o paciente chega chorando. Ao final do ano, chegou uma paciente lá chorando, falou, a minha vida acabou, extraíram esses dentes da minha boca e puseram esse dente horroroso e tal. E é uma moça, sabe? Uma pessoa, assim, mãe de meninos jovens, adolescentes, e ela tava arrasada, deprimida. Ela falou, emagreci 10 quilos depois que extraí esses dentes. Aí eu falei, deixa eu ver sua radiografia, né? Aí olhou a radiografia e eu falei, olha, provavelmente esses dentes tinham que ser extraídos, porque pela radiografia tem pouco osso, eu não sei como estava antes. Ela, não, eles realmente falaram tudo o que você falou, mas é o jeito de falar, sabe? Aí falaram que ela tinha que extrair todos os dentes da boca. Ela estava desesperada quando ela chegou no consultório. Eu falei, não vai precisar extrair todos. Tem mais alguns que realmente já estão perdidos, nós vamos ter que tirar, porque é um foco de infecção, mas os outros nós vamos salvar. Aí eu fui mostrando caso parecido, caso grave, que a gente trata e que dá certo, né? E ela foi ficando confiante. Aí o Robson fez para ela os implantes, fez a prótese provisória. Ela saiu de lá rindo sozinha. Pois é. Sabe? Então, assim, é isso que faz a gente ficar feliz. Né? E falar, era uma paciente muito abonada de dinheiro. Não, era uma pessoa simples. Ela veio, ela tem um emprego simples e ela falou, será que eu vou dar conta de pagar? Ela estava preocupada com o preço. Será que eu vou conseguir pagar? Aí eu, calma, vamos resolver primeiro, né? Pagar nós vamos resolver, mas vai ser depois, primeiro você. E aí, olha para você ver como que a pessoa é comprometida. Ela falou, então eu vou te dar uma entrada
e foi lá e pagou. E ela falou, até eu instalar esses dentes, eu vou te pagar o resto. Ela, não sei, juntou o dinheiro e pagou. Ela pagou em 2 vezes o tratamento. Então, eu falo assim, isso mostra pra gente o quê? Que a pessoa vê o valor do nosso trabalho, vê a qualidade do trabalho que a gente está entregando e ela paga feliz. Então, quando a gente vai falar de energia e sinergia, eu falo assim, esse dinheiro pra gente é um dinheiro muito bem-vindo. Porque a gente devolveu pra ela o que ela estava buscando, né? Não é um dinheiro que veio e a pessoa fala, ai, ficou ruim, não quero mais, tô chateada. Então, na Oral Art, cada vez mais a gente tem tido esse tipo de resultado, né? O que ajudou a gente a ser melhor? A tecnologia. Então, a tecnologia não faz sozinha. Não adianta eu ir lá e falar, eu vou ser um dentista, vou comprar um scanner e tal, e vai resolver minha vida. Não. Tem todo um trabalho por trás que a gente tem que fazer para que a tecnologia favoreça o nosso trabalho. A gente tem que sair do pressuposto que o cara é um bom dentista. Sim. Né? Tipo, tem coisa que ele tem que sair da faculdade pronto, ou sabendo. Não dá pra gente, né, deixar para depois. E a partir daí, tudo isso vai vir junto. Então, a Oral Art hoje, ela tem 6 anos, né? Uma empresa nova, que a gente já tem, não sei nem quantos números de clientes hoje, mas a gente já tinha passado de 2.000 clientes. Mas são 2.000 clientes satisfeitos, sabe? São pessoas que viram amigos da gente. Essa questão de trabalhar personalizado faz a gente conhecer todas as pessoas, né? Faz a gente estar na casa delas, faz com que a gente saiba da vida da pessoa. E fica uma troca, Sim. Né? Uma troca saudável, sabe? E aí, dentro desse caminho todo, essa construção, eu falo que acho que hoje eu tô no lugar que eu queria estar. Né? Assim, acho que eu consagro aí minha carreira com a Oral Art, porque me trouxe, ou eu vim trilhando um caminho que não foi fácil, né? A gente começar de novo não é fácil, mas hoje a gente tá aí feliz de novo, né? Assim, feliz com o resultado, com o que a gente obteve. Então, acho que é isso que eu posso falar da Oral Art. E com qualidade de vida, né? Isso, e com qualidade de vida. Porque eu cheguei a atender em um dia, 45 pacientes de ortodontia. Eu e mais 3 secretárias, eu pulava de uma cadeira para outra e ia atendendo. Nossa. Um atrás do outro, né? Entregava qualidade, porque muitos me veem na rua e falam, nossa, eu fui seu paciente. Tem aluno da faculdade, eles falam, você não vai lembrar, mas quando eu era criança eu fui seu paciente. E eles voltam, né? As mães voltam para tratar comigo. Tem paciente que fala, o meu filho tratou, agora eu quero tratar também. Uhum. Então, isso é muito, muito gratificante, sabe? Você vê que seu trabalho reflete qualidade de vida. Sim. Né? Reflete um resultado favorável, positivo, porque se a pessoa voltou é porque foi bom, né? Porque quando é ruim, o dentista tem que mudar de cidade a cada 5 anos. A gente brinca que é assim, sabe? Quando o dentista fica pulando de cidade em cidade, é porque a entrega não é boa. Porque quando a entrega é boa, você fica naquele lugar, né? Você não precisa ficar mudando de lugar. Até o contrário, você tem que ficar porque as pessoas vão te achar. Sim. Certo? E é isso. Não, Acho que dentro do que a gente pensa de carreira, né? Acho que eu tô nessa caminhada. Falo assim, esse não é um ponto final, né? A gente tem muita coisa de tecnologia para aprender ainda. A odontologia está crescendo, assim, a passos largos, né? E vou falar só mais um pouquinho. Meu plano de carreira. À vontade. Para 2023, então, o meu propósito vai ser fazer uma mentoria. Disso tudo que eu contei para vocês, né? Que é a minha trajetória de vida, eu quero mentorar carreiras. Então, os dentistas que estão hoje sem rumo, não sabem muito bem como que é a direção que eles querem levar, ou como que eles querem levar a própria vida profissional, às vezes casar bem o profissional e o pessoal. A gente está criando uma mentoria, a princípio online, porque a gente vai fazer uma entrega maior para mais pessoas e talvez depois criar um presencial. Mas é um projetinho que estava no forno e a Erika Moraes está me ajudando a tirar ele do papel. E aí a gente está indo para a prática, né? A gente está começando hoje. Sim. É o start do projeto. E dentro disso é o meu primeiro projeto, que é mentorar carreiras, porque eu acho que eu fiz isso a minha vida inteira, mentorando alunos de pós-graduação, ajudando o pessoal a decidir que especialidade eles iam seguir e tal. Me vejo pronta para fazer isso. E a odontologia digital, que ela é muito nova, né? A gente tá aí com uma odontologia de ponta, que a gente trouxe para Itaú numa odontologia internacional,
né? Poucas clínicas no Brasil têm o que a gente tem hoje. Então, a gente fica feliz de trazer isso para a população de Itaúna e região. E a partir daí, hoje a gente tem um consultório modelo. A gente quer trazer dentistas para ter a experiência do digital e poder replicar isso para outros consultórios. A gente quer treinar dentistas dentro desse digital para que eles também façam essa entrega como a gente faz. Que eles consigam entregar bem para os seus pacientes, né? E então é o nosso outro projeto, que é trazer a odontologia digital à tona, né? Trazer esses dentistas para esse conhecimento. Que eu falo que depois de visto não dá para desver. Então a pessoa depois que entrou no digital, ela não sai mais, né? E ela vai ser melhor a cada vez. E para o paciente também, viu, não, gente? Quanto mais entrega para o coisa. paciente, melhor, né? E os alinhadores, que dentro do digital, como eu sou ortodontista, né? Eu venho com os alinhadores, então eu vou falar muito para ortodontista, falando sobre os alinhadores e o quanto que isso mudou a minha vida profissional e a vida dos meus pacientes, né? Hoje eu faço 100% alinhador na clínica, não colo bracket mais. Quando eu tenho um paciente ou outro que precisa de bracket, ele é tratado pelo Dr. Miguel, que trabalha comigo, mas eu me dediquei 100% à parte digital, tá? Então, são os meus projetos para 2020 é poder entregar isso para dentista. Pela nossa conversa, eu vou indicar para todo mundo esse podcast, gente, porque é uma aula, assim, foi uma aula para mim, acho que uma aula para o Arlen, e que todo mundo tinha que saber, porque eu acho que parte também dos problemas de saúde bucal é que a gente não tem noção. Não sabe o tamanho, não sabe o tamanho, não consegue ligar, faz exatamente o pensamento, né? Ah, é um dente. É igual o siso, posso tirar que tá tudo bem. E aí pensa nos outros dentes do mesmo jeito. E não é. Foi um prazer te O prazer receber. foi meu, viu? Assim, adorei. As portas daqui estão abertas, porque eu acho que tem muito ainda pra gente conversar sobre. E pode vir quando quiser. Eu vou voltar muitas vezes, adorei também. Ai, que eu fiquei bom, muito gente. à vontade aqui, Que recomendo, né? As pessoas que precisam fazer essa divulgação, acho que vocês deixam a gente muito tranquila. Ai, que né? bom. Até te mandei mensagem, falei, o que eu tenho que preparar, como que é? Você falou, não, Sim. vai ser só uma conversa. Então, você conseguiu extrair de mim, acho que o meu melhor. Viu? Fico Obrigada. muito feliz. E só uma dica, gente. Compartilha, curte bastante, porque assim, todo mundo precisa ouvir isso. Uma mãe que tá gestante, uma mãe que tá puérpera, que já tá pensando nos cuidados com o bebê, a pessoa mais velha que tá com uma perda óssea, tá com dificuldade de mastigação, aquele seu amigo que respira mal, vive com a boca aberta. Todo mundo precisa disso. Eu sou uma. Eu respirava mal pra caramba antes de fazer o primeiro tratamento. Os roncadores. Os roncadores que acham que roncar é normal. As pessoas que rangem os dentes. Exatamente. Tudo isso Tudo isso tá ligado. tá ligado e tem um reflexo pra frente que pode afetar muito sua autoestima. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a você, viu? Adorei.